Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da nossa série especial de LinkedIn para a advocacia. Vou chamando aqui o pessoal do Instagram, bem-vindos também, bem-vindas, quem está nos assistindo aqui pelo Instagram. Eu sou Marielle Romero, sou sócia da Tá Ligado Comunicação Conectada, agência de marketing jurídico, sou consultora de LinkedIn para advogados e advogadas. E estou aqui mais uma vez, mais uma manhã, para a gente conversar sobre técnicas e estratégias para você posicionar a sua marca pessoal no LinkedIn de forma estratégica e conquistar oportunidades para a sua advocacia. E hoje a nossa conversa vai ser sobre networking. Sim, um assunto também que traz aí muitos comentários, né? Geralmente, quando eu faço os cursos, os workshops, né, é o assunto que traz também muitas dúvidas sobre como interagir, como utilizar o LinkedIn para fazer um networking estratégico. E eu acho muito curioso, né, uma feliz coincidência de estar falando sobre esse tema depois de uma semana que eu tive aí, quem está me acompanhando nas redes sociais está vendo, né? Eu tive em 2 eventos nessa semana, em que é o momento em que a gente mais faz trocas, faz networking, e foi uma feliz coincidência poder falar sobre isso aqui nessa nossa série especial de LinkedIn para a advocacia. Só que hoje a gente vai ver como é que a gente usa o LinkedIn para manter esse networking e fortalecer a sua marca pessoal com conexões relevantes, né? Porque toda vez que a gente fala de networking, é natural que a gente pense ou na nossa rede de contatos profissionais, as pessoas que a gente conhece, ou que já conheceu na nossa trajetória profissional, ou justamente nesse momento de pós-evento, como eu estou agora, né? Tive aí em 2 eventos da Chambers, onde a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente, se conectar, trocar ideias, muitas vezes trocar cartões e tal. E aí, depois dos eventos, o que acontece, né? O que você faz com esse networking que você cria, estabelece no seu dia a dia profissional? Como é que você usa o LinkedIn para manter essa rede ativa e trabalhar isso a favor da sua imagem profissional, da sua marca pessoal e principalmente a favor das oportunidades e principalmente oportunidades de negócio aí para a sua advocacia. É sobre isso que vamos conversar hoje. Então, quero já começar aqui. Então, antes da gente iniciar, quero fazer um convite a vocês, né? Se você está nos assistindo aí no YouTube e ainda não está inscrito no canal aqui do LinkedIn, já se inscreve para você não perder as próximas apresentações dessa nossa série especial de LinkedIn para negócios na advocacia. Se você está me assistindo aí pelo meu perfil do LinkedIn e esse conteúdo está chegando para você e você ainda não é conectado comigo, dá um pulo lá no meu perfil depois do nosso encontro aqui, para você se conectar e também receber os próximos. E aqui no Instagram, você também pode deixar o like aí na nossa transmissão. Bom, dados os recados iniciais, vamos em frente, então, falar sobre como você vai usar esse networking estratégico para fortalecer a sua marca pessoal através das conexões no LinkedIn. Então, para começar, eu quero trazer aqui, né, o que eu preparei, né? Os 2 pontos centrais da nossa conversa hoje vão ser esses, né? Como é que você vai se conectar com as pessoas certas no LinkedIn de uma forma estratégica e humana, gente, para a gente transportar para essa rede o mesmo perfil, o mesmo estilo de interação que a gente tem com as pessoas fora da internet. Eu venho falando isso bastante aqui nos nossos encontros dessa série especial de LinkedIn para advocacia, que o LinkedIn ele é uma vitrine de quem você é profissionalmente no dia a dia. Não adianta a gente criar um personagem, criar uma persona, né, para a nossa marca na internet e ser, de repente, alguém, por exemplo, super descontraído, super extrovertido na forma de escrever e fazer comentários irreverentes, talvez que às vezes até vão angariar aí algum engajamento para o seu perfil no LinkedIn, mas na hora que a pessoa te encontra no evento, faz uma reunião, tem uma interação 1 a 1 com você, ela não reconhece aquela mesma pessoa, né? De repente, no trato pessoal, você é alguém mais
retraído, mais sério, e aí não adianta você transformar essa sua personalidade na internet, porque aqui a gente está falando de conexões que vão expandir o seu networking não só dentro da internet, não só dentro do LinkedIn, mas também, e de preferência, para além dessa rede, né? Que vão gerar realmente oportunidades de você estabelecer essas conexões profissionais para além do LinkedIn, além da internet. Então, como é que você vai fazer isso com as pessoas certas para você, né, certas para os seus objetivos profissionais, de uma forma estratégica para você economizar tempo e também não parecer aí um personagem diferente da pessoa que você realmente é. A gente vai ver várias dicas para isso hoje. E o outro ponto que a gente vai abordar aqui é como é que você transforma a sua rede em um ativo valioso para a sua autoridade, para a sua reputação e, principalmente, para as suas oportunidades de negócio. A gente sabe, vocês provavelmente melhor do que eu, sabem que na advocacia a gente normalmente extrai muitas boas oportunidades de negócio justamente desse networking, das relações que a gente cria profissionalmente, né? Indicações são sempre a maior fonte de entrada de clientes nos escritórios de advocacia, mesmo os grandes escritórios, né? Tem ali os seus sócios trabalhando o seu networking para gerar oportunidades de negócio, pequenos escritórios, advogados autônomos também usam muito das suas redes de contato profissional para atrair oportunidades de negócio, fazendo com que a sua autoridade e a sua reputação trabalhem por você, né? E, como a gente já falou aqui outra vez, o LinkedIn é esse espaço que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para reforçar a sua autoridade, a sua reputação, a sua especialidade na sua área de atuação da advocacia. E a gente vai ver como é que a gente potencializa tudo isso hoje, transformando a sua rede nesse ativo valioso para a sua imagem profissional. Bom, e aí eu quero começar trazendo aqui uma reflexão importante sobre o valor das suas conexões no LinkedIn, né? Porque a gente muitas vezes fica nessa dúvida: aceito ou não aceito essas pessoas que estão me pedindo, fazendo pedido de conexão? Será que eu conecto com essa pessoa que eu só conheci uma vez? Ou eu nem conheço a pessoa, conecto ou não? A gente vai ter respostas para tudo isso hoje. Mas o importante é você saber que as conexões certas, né? Fazer as conexões que tenham relevância para os seus objetivos profissionais são o seu maior ativo de influência, porque no LinkedIn, cada conexão que você faz te dá a oportunidade de expandir a sua imagem para outras dezenas de pessoas. Muitas vezes, só de estar conectado com as pessoas certas, o próprio algoritmo começa a sugerir o seu perfil para outras pessoas com aquele mesmo estilo profissional, né? Com aquele mesmo perfil profissional. Então, significa dizer que toda vez que você está construindo uma rede dentro de um nicho específico, por mais que a gente possa ter um olhar abrangente para esse nicho, a gente vai entender melhor isso hoje, você está criando um ativo de influência, né? A possibilidade de expandir a influência do seu conteúdo, do seu posicionamento, das suas interações no LinkedIn. E são essas conexões que podem abrir portas aí para a sua advocacia, as oportunidades que você procura dentro do mercado jurídico, certo? Agora, por mais que a gente esteja falando sobre expandir rede de conexões, a gente não está falando por uma corrida por alcançar mais conexões, né? A gente não está falando sobre aquelas gincanas e que você vai colecionando, né, todo e qualquer tipo de item que você encontra pelo caminho, né? Não é uma corrida, uma disputa por mais conexões. Pelo contrário, a construção dessa rede de relacionamento no LinkedIn, ela está mais para uma maratona que te ajuda a construir relações de confiança. Então, não é sobre volume, é sobre qualidade das conexões e, principalmente, a qualidade das interações, né? Esse network no LinkedIn é como fazer jardinagem. Você vai plantar sementes ali, vai regar essas sementes com interação, né? Nutrir as pessoas, essas relações com conteúdo e vai esperar isso florescer até que um dia o fruto vai cair sem você pedir, né? Você vai conseguir gerar frutos sem você ter que necessariamente fazer uma prospecção ativa que nem é permitida pela OAB aqui no Brasil.
né? Então, a gente tem que olhar para essa formação da rede não por número, né? Isso é um comentário que eu quis trazer, porque eu já ouvi 2 tipos de comentários em relação ao volume de conexões quando eu vou começar a fazer um trabalho de consultoria de LinkedIn para advogado, né? Às vezes a gente está bem no início, a pessoa fala, poxa, mas a minha rede no LinkedIn ainda é tão pequena, né? Será que vai, assim, eu vou ter que me dedicar, vou ter que gastar muito tempo para construir uma rede de milhares de conexões, né? Não necessariamente, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, às vezes, com ali as suas centenas de conexão e conexões certas, né? Eu vi isso acontecer, vejo isso acontecer com alguma frequência, mas mais recentemente, em um trabalho que eu fiz para uma advogada de um setor específico do direito, né? Uma pessoa que tinha ali menos de 500 conexões, e a gente começou esse trabalho de construção do perfil, né? Essa presença estratégica do LinkedIn, e com esse processo de networking que a gente vai ver hoje aqui, ela foi, sim, aumentando a sua rede, né? Ganhou ali em 3 meses mais ou menos umas 100 novas conexões, que não é assim um volume enorme, mas foram 100 conexões muito estratégicas. E quando a gente foi olhar os indicadores do perfil dela, a gente viu que as pessoas do mercado que ela queria alcançar já eram a maior presença dentro dessa rede de conexões que ela criou, que tinha ali as 500 e poucas pessoas, né? De outro lado, eu fiz também uma conversa recente com outro advogado que já está aí na casa das dezenas de milhares de conexões, né? É alguém que tem um perfil que já está sendo muito referenciado, inclusive pelos seus pares no mercado jurídico, e que quando conversou comigo, né, sobre próximos passos, como é que ele poderia evoluir esse trabalho que ele vem fazendo no LinkedIn, falou justamente que ele, embora tenha conseguido alcançar esse número expressivo de conexões, ainda não sentia que estava conectando com o potencial cliente, que é o objetivo dele dentro do LinkedIn. E aí a gente traçou ali algumas ações para aproveitar essa rede que ele já tinha criado, mas direcionar melhor esse trabalho, né? Então, mais uma vez, não é sobre uma disputa por volume de conexão, é um caminho para você construir relações de confiança. É claro que em algumas áreas, né, você vai ter a possibilidade de realmente expandir muito esse número de conexões, outras você vai fazer isso de uma maneira bem mais focada para um número menor, mas que vai te trazer qualidade e resultados. Bom, e aí, seguindo, né? O que é, afinal, esse networking estratégico? Né? Então, olhar para essa qualidade das conexões e olhar para a qualidade das interações é justamente o primeiro passo para a gente começar a fazer um networking estratégico, para você não perder tempo se conectando, interagindo de qualquer forma no LinkedIn. Né? Se você é uma pessoa que tem pouco tempo para dedicar a esse trabalho, mas sabe que isso é importante para construir a sua imagem profissional, reforçar a sua autoridade, a sua reputação, você tem que olhar para o network do LinkedIn de forma estratégica para você poder fazer isso com eficiência, alcançar resultados e não perder tempo. E esse networking estratégico começa com uma conexão que traz uma intenção genuína de gerar valor mútuo, né? Então, muitas vezes a gente vai olhar para o LinkedIn, não é incomum que as pessoas também me tragam um outro comentário, que é, Marielle, eu já saí me conectando ali com um monte de gente que tem perfil do meu potencial cliente, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, e tá tudo bem, né? Esse é um movimento válido, né? É claro que a gente fazendo isso com algum planejamento, mas dentro desse planejamento precisa existir uma intenção genuína de gerar valor para essas pessoas, né? O que você vai oferecer em troca, né? O que você vai apresentar de relevância para essas pessoas com quem você está se conectando. Isso é uma reflexão importante para que você não só adicione essas pessoas na sua rede, né? Porque eu falo que só adicionar as pessoas na sua rede é como se você estivesse num evento em que você tem a oportunidade de conhecer e se conectar com várias pessoas interessantes para os seus objetivos profissionais, e aí você acumula, troca um monte de cartão, acumula um monte de cartão e faz o que com isso? Né? Acontece muito. E no LinkedIn, quando a gente sai adicionando um monte de gente sem saber exatamente o que a gente vai
qual é a reciprocidade que a gente vai gerar com essas pessoas, é um pouco acumular cartão e ficar sem saber o que fazer com esse monte de contato, se você não tiver um foco estratégico aí nas suas interações, né? E aí, avançando, né, nessa ideia do networking estratégico, né, a partir das conexões, o ideal é que você cultive essas relações que façam sentido para os seus objetivos profissionais. É natural, quando você começa a usar mais o LinkedIn, às vezes só de acessar o LinkedIn todos os dias, você começa, mesmo que você não esteja publicando com frequência ou interagindo com frequência, né? Só de acessar o LinkedIn todos os dias, o LinkedIn já começa a entender que o seu perfil está mais ativo e começa a apresentar o seu perfil para potenciais novas conexões, né? E aí, vou fazer um parênteses aqui para dizer que se você ainda não assistiu o episódio aqui da nossa série especial de LinkedIn para Advocacia, onde a gente falou sobre a construção do perfil da sua página, como é que você se descreve para poder alcançar as pessoas certas no LinkedIn, é importante depois você voltar lá, aqui está gravado aqui no canal no YouTube e aqui no meu perfil do LinkedIn, para você entender que ao acessar o LinkedIn todos os dias, o algoritmo já vai começar a apresentar o seu perfil para pessoas que ele considera relevante pela sua descrição. Então, se o seu perfil tiver bem descrito, como a gente falou naquele episódio, vai começar a aparecer para pessoas que podem sim ser interessantes para a formação da rede profissional que você quer estabelecer ou ampliar. Ok. E aí você começa a receber alguns pedidos de conexão, né? A gente sabe também que tem uma outra forma de atuação no LinkedIn, né? Profissionais que talvez queiram se conectar com você para vender os seus serviços, etc. Né? Eu não vou nem entrar muito nessa seara aqui, porque eu tenho algumas críticas à maneira como as pessoas estão utilizando o LinkedIn dessa forma, fora da advocacia. Mas o fato é que você começa a receber pedidos de conexão. E eu ouço muito pessoas que vão começar a consultoria comigo falar: eu saio aceitando todo mundo, mas eu não sei se eu deveria, né? Já digo para você, não deveria. O ideal é que você cultive as conexões que fazem sentido para os seus objetivos profissionais, para o perfil de rede que você quer formar. E hoje eu vou dar aqui 3 tipos de conexões que você deveria fazer para formar essa sua rede estratégica. Mas antes é importante você entender por que você vai fazer isso. Por que às vezes você vai não aceitar o pedido de conexão de alguém que às vezes até é muito simpático com você fora do LinkedIn ou ali mesmo no LinkedIn, né? Porque quando você define um perfil de conexão, você passa uma mensagem mais assertiva para o algoritmo. Então, essa apresentação que o próprio algoritmo do LinkedIn faz naturalmente, né, de mostrar o seu perfil como sugestão de conexão para outras pessoas, ela fica mais assertiva quando você passa a mensagem certa para o algoritmo. Quando você fala: olha, LinkedIn, esse é o tipo de conexão que eu estou aceitando, esse é o tipo de pessoa com quem eu estou interagindo, e assim ele vai entendendo e compreendendo para quem ele precisa mostrar o seu perfil. Então, isso é usar o LinkedIn para fazer esse networking estratégico. Uma outra característica desse trabalho de networking estratégico é aí sim nutrir as relações profissionais com essa presença, com diálogo, contribuição genuína, gente, com conversas que a gente poderia ter e talvez tenha com essas pessoas fora da internet, né? Pensa se você encontrasse as pessoas que você tem na sua rede de conexões do LinkedIn, as pessoas com quem você já está conectada no LinkedIn, se você encontrasse com essas pessoas num evento, numa reunião, você teria assuntos, tópicos de interesse comum, dos quais você poderia trocar ideia, puxar assunto, né? Exatamente isso que a gente faz no LinkedIn, ou que deveria fazer, mas as pessoas realmente, às vezes, têm uma trava por se tratar desse ambiente digital, ou às vezes é uma trava porque você precisa escrever e vai ficar exposto para muita gente, né? E por ser uma comunicação mais escrita, você às vezes sente uma pressão de ter que escrever de forma mais formal, mais correta. Não precisa ser assim. O mais importante é que você tenha contribuições realmente valiosas e que tenham um foco genuíno de trocar ideia com a outra pessoa, de auxiliar, ajudar a outra pessoa com uma dica, com uma reflexão,
com uma informação que talvez você tenha sobre a publicação que a pessoa fez e que possa adicionar ali um tópico naquela publicação. Enfim, tem diversas formas de fazer isso e o caminho é que seja o mais natural possível. Então, você viu a publicação de alguém, tem conhecimento daquele assunto, poderia contribuir, né, se aquela publicação fosse um diálogo, uma conversa. Como você faria uma contribuição genuína naquele tópico? É essa pergunta que você tem que ter em mente para poder conseguir avançar aí nas suas interações de maneira estratégica e de forma que você consiga fazer isso de uma maneira humana, natural, orgânica, como a gente gosta de chamar no marketing. Bom, antes da gente seguir, eu vou deixar esse slide aí para vocês já começarem a pensar um pouco sobre esse confronto. E vou tomar uma aguinha, um minuto. Isso aqui, gente, é um embate que acontece naturalmente, tá? Porque estamos falando de seres humanos. E quando a gente vai se expor, né, num ambiente público, e aí seja em cima do palco, num evento, ou seja, expondo a nossa imagem nas redes sociais, porque é isso que acontece, né? A gente está ali interagindo, a gente está mais exposto do que quem não está usando o LinkedIn para interagir. Agora, ao mesmo tempo que a gente se expõe, a gente também amplia oportunidades. Então, vamos olhar para isso pelo foco da oportunidade, mas com esse cuidado, né, de não fazer um networking que vai alimentar a nossa vaidade, e sim um networking que vai alimentar a nossa estratégia de posicionamento, a estratégia de marca pessoal e, inclusive, a sua estratégia de prospecção de clientes, tá? Então, vamos ver aqui um pouco qual é essa diferença, né? Esse networking, que é um networking por vaidade, é um networking que foca muito no volume, né? Que aceita todo mundo, que pensa, eu tenho não sei quantos mil seguidores, tem uma rede muito ampla. E aí, quando você tem muita gente, uma rede muito heterogênea, você acaba caindo na armadilha de interagir com mensagens genéricas, né? Vou deixar um comentário aqui, um parabéns, um muito bom, só para eu poder aparecer, né? Só de aparecer, as pessoas já estão me vendo. A história do quem é visto é lembrado, ela funciona, mas aí você precisa pensar de que forma você quer ser lembrado ou lembrada, né? Se é com informações genéricas ou por alguém que realmente agrega valor ao diálogo e aquele relacionamento profissional. Então, quando a gente está interagindo só por vaidade, né, só para estar presente, a gente está ali deixando mensagens muito genéricas e está postando sem pensar na outra pessoa, né? Nosso último encontro aqui dessa série especial LinkedIn para Advocacia falou passo a passo como é que você constrói conteúdo que vai ter relevância para as outras pessoas, né? O foco do seu conteúdo, da sua postagem, está sempre pensando em como é que você vai trazer valor, contribuições, reflexões para quem está lendo, consumindo o seu conteúdo, e não só para se autorreferenciar, se autoelogiar também, menos ainda, né? Mas quando a gente está usando o LinkedIn com esse viés, né, da vaidade, ou assim, a gente tem essa armadilha de fazer esse networking por vaidade sempre rondando, porque no fim das contas é a nossa imagem, é a nossa reputação que está ali sendo colocada na vitrine, né? Então, principalmente quando sua presença no LinkedIn começa a funcionar, você começa a receber feedbacks positivos, né, retornos, elogios das pessoas, olha que legal o trabalho que você está fazendo no LinkedIn, não sei o quê, essa armadilha da vaidade vai te rondar, e eu quis chamar a atenção para coisas que você deve evitar e também para coisas que você pode fazer para você pensar sempre em como você pode ser útil para as outras pessoas. No fim do dia, gente, é isso que faz com que você seja um profissional lembrado por ser relevante, por ser estratégico para a outra pessoa também, né? Então, esse networking estratégico, ele passa por saber quem você quer alcançar, com quem que eu vou me conectar, por que eu vou me conectar com essas pessoas, por que eu vou interagir com esse post e não com aquele outro post, como eu vou fazer essa interação, né? E para quem eu vou ampliar
a minha rede de conexões. Então, é importante você ficar atento e atenta, né, para não cair nessa armadilha e desconstruir talvez um trabalho que você esteja começando a construir aí no LinkedIn, se você está acompanhando episódio por episódio da nossa série especial de LinkedIn para advocacia, está aplicando as sugestões que eu tenho dado, você já começou a construir aí essa presença estratégica no LinkedIn, e aí eu quis fazer esse alerta para você continuar caminhando na direção de consolidar a sua reputação e a sua autoridade e não cair na armadilha de fazer networking por vaidade, porque o networking estratégico ele vai transformar você em uma referência confiável e acessível para o seu nicho. Temos aqui uma palavra nova na nossa conversa, né? Confiável é algo que eu venho falando bastante desde o início dessa nossa série especial de LinkedIn para advocacia, da importância do seu potencial cliente, do mercado jurídico, seus parceiros estratégicos, enfim, as pessoas reconhecerem na sua presença profissional, na sua imagem profissional, alguém confiável. E isso, gente, não sou eu que estou dizendo, né? Várias estatísticas aí de pesquisas do mercado jurídico indicam que confiança é um fator altamente relevante para a tomada de decisão na hora de contratar um serviço jurídico. Então, se tornar uma referência confiável é importante para você ampliar oportunidades de negócio na sua advocacia. Agora, o LinkedIn, além de te tornar uma referência confiável, faz com que você tenha a possibilidade de também ser percebido como alguém acessível. E essa acessibilidade vem justamente do perfil de interação que você tem com as pessoas, né? Porque existem perfis que são muito bem posicionados no LinkedIn, perfis de advogados e advogadas, tá? Pessoas muito bem referenciadas nas suas áreas de atuação da advocacia, muito bem posicionados no LinkedIn, que as pessoas, inclusive, percebem esse profissional, essa profissional como alguém confiável, alguém especialista, muito profundo conhecedor, conhecedora do tema que aquela pessoa trata no LinkedIn, mas que não muitas vezes não dá abertura, né? Não se apresenta como alguém acessível. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes a pessoa se coloca num patamar tão alto de especialista, né? E não tem esse hábito de interagir, ou seja, coloca ali um monte de conteúdo, reflexões importantes, está sempre aparecendo em eventos e palestrando, etc., né? Compartilhando um monte de conteúdo que coloca essa imagem profissional num patamar realmente de alta especialidade, de alta relevância na sua área de atuação, mas como não é alguém que interage, que comenta, né, que está ali dialogando com as pessoas no LinkedIn, muitas vezes ela não parece acessível, embora seja percebida como alguém confiável, sim, muito especialista. E isso, muitas vezes, é uma barreira, dificulta com que outras pessoas façam essa aproximação, né? Ah, não, nem vou falar com ele porque não sei, né? É demais, né? É alguém demais para eu acessar aqui no LinkedIn. E isso muitas vezes acaba reduzindo as possibilidades que você pode gerar aí no LinkedIn. Então, quando você associa essa imagem de profissional confiável, especialista, né, alguém que realmente domina e tem relevância na sua área de atuação, combina isso com uma postura acessível no LinkedIn, você deixa de ser só mais um advogado para ser aquele advogado que entende do assunto e que está sempre por perto, que eu posso acessar quando eu precisar de um apoio, quando às vezes eu precisar trocar uma ideia, tirar uma dúvida, tá? E isso é importante para nutrir relações estratégicas. Lembrem que a gente está falando aqui que o que vai levar você às oportunidades de negócio é essa rede de relacionamento genuína, essa rede de relacionamentos estratégicos, mas com um foco genuíno em trocar
contribuições, né? Essa troca real, orgânica, né? Sem necessariamente querer extrair de cada interação uma oportunidade, é o que vai fazer com que você pareça aí confiável e acessível, e que também não seja aquela pessoa que claramente só quer vender os seus serviços, né? Então, esse networking estratégico vai evitar, por exemplo, que o seu conteúdo chegue para pessoas erradas ou que perca alcance. Então, às vezes, você está interagindo com pessoas que não necessariamente têm exatamente o perfil daquelas que fazem parte da rede que você quer construir, né? De repente é alguém que você conhece ou que você admira, né? Alguém até que do seu relacionamento pessoal, mas que não tem o perfil da rede de profissionais que você quer atrair para essa rede de relacionamentos que vai te abrir oportunidades. Então, você acaba passando, como eu falei, uma mensagem difusa para o algoritmo, né? E aí o seu conteúdo acaba chegando para pessoas que não vão ver relevância naquela publicação. E aí, naturalmente, vai fazer com que os seus posts ganhem menos alcance. Quem já está acompanhando aqui a nossa série especial de LinkedIn para advocacia sabe que essa presença estratégica no LinkedIn passa por 3 pilares, que são os pilares da metodologia LinkedIn Law, que eu aplico aí nas minhas consultorias. O primeiro pilar é o perfil, a sua descrição de perfil, o outro são as suas publicações e o outro é a presença, justamente o que a gente está falando aqui hoje, esse networking, né, essas interações estratégicas. E cada um desses pilares tem influência no outro. Então, quanto mais você interage com as pessoas no LinkedIn, mais as suas publicações aparecem para essas pessoas ou para pessoas com o mesmo perfil desses profissionais. O que eu estou querendo dizer? No último encontro, a gente falou, por exemplo, que você não tem uma necessidade de postar todos os dias no LinkedIn. O próprio LinkedIn fala que quem posta uma vez por semana recebe até 4 vezes mais visualizações do que outros perfis que postam com frequência menor do que essa. Então, é uma vez por semana. Mas o que faz com que esses perfis ganhem mais visibilidade postando só uma vez por semana? É postar uma vez por semana e nos outros dias você manter essas interações, manter a sua presença estratégica. Então, você interage para dar visibilidade para o seu conteúdo, para o seu perfil e para construir essa percepção de confiança e de profissional acessível para a sua rede de conexões. E fazendo isso com as pessoas certas, né, você se demonstra preocupada em ser relevante para essas pessoas e não para falar com todo e qualquer tipo de profissional ou falar com muita gente, né? Outra coisa que o seu networking estratégico vai evitar é que você seja inconveniente nas suas interações com potenciais clientes. Gente, isso é tão importante. Porque, lembra, a gente está falando de refletir no LinkedIn o tipo de interação que você tem no seu dia a dia profissional, quando você vai a um evento, quando você está numa reunião, quando você está interagindo com um cliente, né? É claro que toda conversa profissional que você tem, principalmente com o cliente ou com o potencial cliente, em algum momento você pensa, puxa vida, eu podia fazer esse serviço a mais para essa empresa ou para essa pessoa, né? Poxa, isso aqui que a pessoa está falando seria muito bem resolvido por esse outro tipo de serviço que eu tenho. Mas nas interações pessoais, você não fica vendendo o seu serviço o tempo todo, né? Por que a gente vai fazer isso no LinkedIn? Por que a gente vai se conectar ou vai interagir só naqueles momentos em que a gente acha que a gente pode vender o nosso serviço? O LinkedIn não é para isso, né? O LinkedIn é para a gente estabelecer relacionamentos profissionais que vão dar frutos, né, a partir da nutrição dessas relações. Então, quando você tem um mapa estratégico, né, quando você sabe exatamente o que você precisa fazer e como se posicionar, como interagir com as pessoas para gerar valor para essas relações, você evita ser o inconveniente ali, né? O chato da mensagem direta, né? O chato do chat. Tem um monte no LinkedIn, né? Que fica aparecendo aí para você, para vender serviço. Olá, eu sou da empresa tal. Tem um monte, não tem? Pois é. Não é só no chat que isso acontece. Às vezes, nas interações, fica nítido que a pessoa está interagindo ali só para aparecer como alguém que, enfim, né, que tem um determinado tipo de serviço. Então, vamos evitar, vamos fazer isso de forma
mais natural, né? Interagir com as pessoas, ser estratégico no fim da conta no LinkedIn é ser natural, ser orgânico, fazer com que esse diálogo aconteça, mas ter sempre um olhar de como você vai gerar valor para a sua imagem profissional através das contribuições genuínas que você está deixando para as pessoas ali no LinkedIn. E, por fim, o networking estratégico também evita que o seu nome seja esquecido quando o potencial cliente precisar do seu serviço, né? Porque pensa, se você age de uma maneira inconveniente, ou se você não age, né? Se você não interage com as pessoas no LinkedIn, as chances são que outras pessoas que estão fazendo esse networking estratégico, que estão estabelecendo essas relações de confiança, relações de valor, por meio dessa rede, que é o ambiente onde você tem para fazer networking todos os dias, né? Aquele networking que você anseia em fazer quando tem um evento, quando tem uma oportunidade de interagir com um parceiro estratégico, um potencial cliente, ele está disponível para você todos os dias no LinkedIn. E aí tem muita gente já na advocacia que entendeu isso e que já está utilizando essa rede. O que acaba acontecendo é que esses nomes que estão mais presentes, gerando valor, gerando contribuições genuínas, gerando reflexões, insights importantes nos potenciais clientes, são os nomes que vão para a mesa na hora que o cliente precisa de um potencial serviço jurídico, tá? Então, se você não está fazendo isso ou está fazendo de uma maneira que incomoda o seu cliente no LinkedIn, o seu potencial cliente no LinkedIn, é provável que o seu nome não esteja nessa lista, né? Agora, com o networking estratégico, o seu nome, além de estar na mesa na hora que o seu cliente precisar de um serviço que você presta, você também passa a circular, né, nas referências que as pessoas fazem a profissionais com a sua especialidade. Então, o seu nome passa a circular com frequência nas conversas e nos feeds das pessoas certas, porque quanto mais você interage no LinkedIn, mais o LinkedIn mostra o seu perfil para outras pessoas com o mesmo perfil profissional daquelas pessoas que estão interagindo com você. Então, você aparece mais no feed e aparece mais nas conversas, né? Tem uma frase muito boa que diz que o importante no LinkedIn é que você seja lembrado quando numa sala ou numa conversa onde você não esteja, né? E é um pouco isso aqui. Quando a gente está fazendo networking estratégico, é isso que a gente alcança, né? Que o nosso nome apareça em conversas onde a gente não está presente. E aí a gente começa realmente a ter uma reputação mais consolidada, né? Bom, e aí, se você está aí me ouvindo falando, poxa, realmente eu gostaria de ter esse tipo de atuação no LinkedIn, concordo, acho que preciso melhorar a minha estratégia de network do LinkedIn. Hoje é sexta-feira, vou anotar aqui, vou começar na segunda. Não, começa hoje, começa agora, né? Tá aí, se você estiver me assistindo pelo computador, já vai pegando o seu celular aí, abre o aplicativo do LinkedIn enquanto você me ouve para ir colocando em prática as dicas que a gente vai começar a ver agora. Porque Dan Sherman, que é um dos maiores especialistas de LinkedIn do mundo, diz que o melhor momento para construir a sua rede estratégica é antes de você precisar dela. Gente, isso é um equívoco tão grande, tão recorrente no mercado jurídico, que às vezes a pessoa já me acompanha aqui, já me encontrou, assistiu palestra e tal, anotou um monte de dica que eu dou, né? Ou outros profissionais também, mas enfim, deixa lá, às vezes já tem um embrião da sua estratégia de presença no LinkedIn guardado de tanta informação que ela já colheu, mas fica com aquilo na gaveta até a hora que preciso prospectar cliente. Preciso ampliar a minha carteira de cliente, abrir um novo escritório e agora eu preciso aparecer, ou por qualquer outra razão, vai buscar o LinkedIn só na hora que dói, só na hora que a sua demanda aparece. E aí, gente, você precisa lembrar da frase que a gente falou lá no começo da nossa conversa. O LinkedIn não é uma corrida por conexões, ele é uma maratona de construção de relações profissionais estratégicas. Então, se você não está constante, e é uma maratona que você corre na esteira sem desligar, né? Se você não está constantemente construindo essas relações, na hora que você precisar dessa rede profissional, não é o momento para você começar a construir ela, porque você precisa
de um caminho, né? Você precisa dessa construção e desse tempo para que essas relações de confiança aconteçam. E não é que por causa do LinkedIn que essa construção precisa de tempo, é porque construir relação de confiança precisa de tempo em qualquer situação, inclusive em situações não profissionais, né? Ou você vai conhecer alguém e de primeira vai dar o seu voto de confiança e contratar aquela pessoa na primeira interação que você teve, né? Não é assim que as coisas acontecem. Ou você não fala com a pessoa há muito tempo e a pessoa volta te oferecendo um serviço e você fala, com certeza, toma aqui o meu dinheiro. Não é assim que acontece, né? Então, para a gente contratar principalmente serviço especializado, né, serviço de alto ticket, que a gente chama como é a advocacia empresarial, você precisa dessa relação já estabelecida quando você quiser tirar algum benefício dessa relação ou quando a pessoa precisar de um serviço como o seu. Então, o melhor momento para construir a sua rede é agora, principalmente se você ainda não estiver precisando dela neste momento. E aí é por isso que agora a gente vai ver como você vai organizar essa construção da sua rede de conexões estratégicas no LinkedIn. Primeira coisa, e aí eu sei que todo o conteúdo de marketing, de alguma forma, que vocês ouvem falar, defina seu público, conheça seu público e tal, eu tento sempre fugir um pouco desse lugar comum, tá, gente? Porque eu sei que, e eu já ouvi esse feedback de vários advogados e advogadas falar, eu já não aguento mais ouvir essa coisa de definir o público, eu preciso de coisa mão na massa. Teremos, tá? Coisa para você fazer. E agora, e se você ainda não abriu o seu aplicativo do LinkedIn no celular, enquanto você me ouve, vai abrindo aí seu aplicativo que eu vou beber um pouquinho de água para a gente continuar. Mas antes eu preciso dizer o seguinte, não tem como a gente não passar por definição de público, tá? Até agora, nessa nossa série especial de LinkedIn para advocacia, eu venho falando sobre isso de outras formas, mas agora a gente precisa realmente ter clareza sobre que tipo de profissional você precisa atrair e manter por perto na sua presença estratégica no LinkedIn. Tá? Então, pensa aí um pouco sobre isso, abre seu aplicativo do LinkedIn no celular para a gente começar agora os primeiros passos de construção da sua rede estratégica, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Tá aí? O LinkedIn aberto? Então, vamos lá, tá? Que tipo de profissional você precisa atrair e manter por perto? Vou te dar umas dicas aqui. Clientes, naturalmente, tá? E às vezes não é tão naturalmente assim, porque tem gente que esquece de conectar o cliente no LinkedIn e fica focando no potencial cliente, que acho que o LinkedIn é um marketplace, né? Acho que o LinkedIn é plataforma de venda, não é. O LinkedIn é uma plataforma de relacionamento e networking. E no nosso caso aqui agora, networking estratégico. E aí, o quanto de gente que esquece de conectar o cliente no LinkedIn, o seu cliente, a pessoa que fala com você todos os dias, que pode te indicar, que pode confirmar alguma informação que você publica no seu LinkedIn, que pode deixar uma recomendação no seu perfil, o seu cliente. Então, o seu cliente precisa estar na sua rede estratégica, sim, tá? E, naturalmente, o seu potencial cliente também. Outra pessoa que precisa estar na sua rede, seus parceiros estratégicos, né? Então, se você tem parceria com outros escritórios, com outros advogados, com outro tipo de profissional, de repente você é alguém da área tributária e tem uma parceria com pessoas da área da contabilidade, enfim, parceiros estratégicos precisam estar na sua rede. A sua equipe, sim, as pessoas do seu escritório, muito importante de estarem na sua rede, né? E aí, principalmente se o seu escritório tem atuação institucional no LinkedIn, ou seja, se existe uma página do seu escritório no LinkedIn, é importante que vocês se conectem entre si, porque o LinkedIn valoriza o que ele chama de interações, conexões internas, né? E ajuda com que os seus perfis apareçam para as redes uns dos outros. Olha que bom isso, né? Você também poder ampliar a sua visibilidade pessoal dentro dessa imagem institucional e vocês aí acabam construindo juntos, né, essa imagem institucional do escritório. Então, a sua equipe. E uma coisa que a gente chama de influenciadores de decisão. Vou fazer uma pausa aqui para explicar o que é isso. Quando a gente pensa em conectar o potencial cliente, normalmente a gente pensa no tomador de decisão.
quem é a pessoa que vai assinar o meu contrato, que vai decidir sim ou não se vai contratar o meu serviço jurídico. Essa pessoa é muito importante de estar na sua rede, mas tem duas questões aí. Uma, provavelmente você tem muito menos tomadores de decisão e muito mais influenciadores da decisão. E dois, todo mundo quer conectar o tomador de decisão, né? Ah, então não vou conectar? Vai conectar, só que você vai conectar o tomador de decisão e o influenciador da decisão. Quer ver um relato que me trouxeram recentemente? Cada vez mais grandes empresas colocam a equipe, uma equipe que chama de suprimentos ou de compras, enfim, né? Uma equipe que trata da parte operacional das contratações de serviços no processo de avaliação da contratação de um escritório de advocacia. Se você trabalha no escritório que presta serviço para grandes empresas e ainda não está conectado com essa pessoa que é o analista de suprimentos, o gerente de compras, ou, enfim, essa pessoa que vai fazer a análise técnica ali do seu contrato, se está cumprindo os critérios de compliance da empresa, etc., etc., você está deixando um influenciador de decisão fora da sua rede de conexões. Percebeu? Então, assim, tem o tomador de decisão e tem os outros influenciadores de decisão. E aí você precisa mapear, dentro da sua realidade, da sua área da advocacia, quem são os influenciadores de decisão. Antes da gente seguir, tem uma pergunta aqui do Jean. Obrigada, Jean, pela sua pergunta. Ele pergunta: o que seria alcançar as pessoas certas? Tipo, para quem procura uma vaga como desenvolvedor, me parece que não é muito interessante dos recrutadores ir até o desenvolvedor, eu acho, né, Dev? Jean, eu acho que a sua pergunta veio até num momento bem adequado aqui da nossa conversa, da nossa apresentação, porque alcançar as pessoas certas é exatamente você mapear quem são as pessoas que podem abrir as oportunidades que você procura no LinkedIn. Vou usar o seu exemplo aqui, embora não seja da advocacia, mas para poder te responder e ilustrar para quem está nos ouvindo. Tá? Você pergunta: quem procura uma vaga como desenvolvedor? Você, primeiro, né, pode mapear as empresas onde você gostaria de atuar como desenvolvedor. Desde as grandes, né, das big empresas, até empresas do middle market, né? Vários tipos de empresa. Ok. Dentro dessas empresas, quem são os tomadores de decisão na hora de fazer essa contratação? É o gerente de tecnologia? É o coordenador de desenvolvimento de uma determinada área? É o gerente de projeto? Cada uma dessas pessoas podem ser as pessoas certas para você. E quem são os influenciadores dessa tomada de decisão? O analista de RH, a pessoa, não sei, de departamento pessoal, enfim, aí fazer esse exercício, né? Quem é o seu foco principal e quem são as pessoas que podem ampliar essa rede, né? Mas que também ajudam a alcançar e abrir as oportunidades que você espera, tá? Te respondi, Jame. Conta aqui se você ficou com dúvida, a gente pode continuar conversando. Obrigada novamente pela sua pergunta. Bom, seguindo aqui, então, depois de definido o seu público estratégico, você vai, então, né, para a advocacia. Eu prometi que eu ia entregar 3 tipos de perfis, 3 tipos de conexão que você precisa ter no seu LinkedIn, se você é advogado e advogada, né? Então, o primeiro tipo de conexão é pessoas que podem te contratar. Óbvio, né, gente? Essa aqui é o que todo mundo quer. Então, são os tomadores de decisão, como eu falei, né? São os clientes em potencial, as pessoas que podem ser o seu cliente final ali, tá? Isso aqui tá óbvio, não vou me estender muito. Depois, né, outro tipo de conexão importante de você ter no LinkedIn. Quem são as pessoas que podem te indicar? A gente começou essa conversa falando que indicação é a principal fonte de entrada de negócios em escritórios de advocacia. Todo mundo sabe disso, vocês melhor do que eu. Né? Por que a gente não vai usar o LinkedIn para reforçar o relacionamento com as pessoas que indicam o nosso serviço? Então, sim, né? A gente não vai focar só no cliente final, a gente vai formar essa rede também com pessoas que podem te indicar. Então,
profissionais que são os seus parceiros estratégicos, advogados de outras áreas, né? Aí sim você vai pensar em fazer um networking estratégico dentro do mercado jurídico, porque uma coisa que os advogados e as advogadas reclamam muito para mim é: Maria Ellen, o meu LinkedIn só tem outros advogados e outras advogadas, eu não consigo aparecer para potencial cliente. Tem uma série de questões em relação a isso, tá? Isso passa pela maneira como você descreve seu perfil, pela maneira como você constrói a sua estratégia de conteúdo. A gente já conversou sobre esses 2 pilares em outros encontros aqui da nossa série especial de LinkedIn para advocacia, mas passa também pela maneira como você escolhe trazer essas pessoas para a sua rede de conexões, né? Então, eu não vou me conectar com outros advogados e advogadas para não correr o risco de aparecer para pessoas que não vão me contratar? Não, porque essas pessoas podem te indicar, podem te referenciar, né? São pessoas que podem abrir oportunidades para a sua advocacia, então precisam estar, sim, na sua rede de contatos aí do LinkedIn. E o terceiro tipo é um pouco mais amplo, mas é muito interessante de ter aí na sua rede de conexões no LinkedIn, que são pessoas que podem te inspirar, no sentido de que são influenciadores importantes do seu mercado, né? Principalmente se você é jovem profissional, está começando aí na sua carreira, quer alavancar a sua imagem profissional, você pode sim se conectar com aquelas pessoas que já são referências na sua área. Desde porque eles vão te inspirar em assuntos, tipo de conteúdo que você pode também abordar no seu perfil, isso é uma forma, né? Mas falando aqui de conexões, você pode, por exemplo, perceber as pessoas que comentam nas postagens, né? Isso é muito comum, assim, de você ter uma grande referência do mercado e falar: poxa, mas essa pessoa aqui, tudo que ela posta, todo mundo comenta, e ela tem uma estratégia muito legal, porque instiga as pessoas a gerar comentários, etc. Né? E como é que eu construo um perfil igual dela? Tem toda uma estratégia para chegar lá, tá? Mas o que você pode aproveitar desse tipo de conexão, além da inspiração que essa pessoa pode ser para a sua presença no LinkedIn? Você pode aproveitar os diálogos que acontecem nas publicações dessas pessoas, né? Então, essas grandes referências do mercado são pessoas que já geram muito diálogo. Você pode não só também comentar nas publicações dela, mas comentar o comentário de quem está engajando ali, tá? Não sei se deu para entender, eu vou explicar de novo. É assim, ó. Tem uma pessoa muito referência no seu mercado, tá? Já tem uma atuação forte no LinkedIn, tudo que ela posta gerou ali um monte de comentário. Aí você viu a publicação dessa pessoa, tem lá 74 comentários. Aí você pode pensar em fazer um comentário também, e ser o número 75. Ou você pode abrir os comentários e ver o que as pessoas estão comentando e responder ao comentário daquelas pessoas, né? Por quê? O que acontece é que todo mundo busca ser visto, percebido pela grande referência, mas às vezes aquelas pessoas que estão ali já comentando, já participando dessa conversa que essa grande referência acabou gerando ali no LinkedIn, são pessoas importantes para a sua rede, desde pessoas que podem te indicar e às vezes até pessoas que podem te contratar. Então, seguir as pessoas que te inspiram, as grandes referências, os grandes influenciadores do seu mercado, vai te ajudar a se inspirar numa presença mais estratégica, numa abordagem que talvez traga engajamento, interação para você também, mas também te abre esse tipo de oportunidade, né? De interagir com a rede dessa outra pessoa. Sabe aquela história do tubarão que vai na frente, né, comendo as grandes presas e o que sobra, os peixinhos vão atrás ali aproveitando? É um pouco isso, tá? Você vai aproveitando essa long tail que a gente chama, né? Esse rastro que a pessoa vai deixando, você também vai se aproveitando disso. Isso aqui, gente, ó, é pulo do gato só para quem está comigo aqui até agora, nesse nosso episódio da série especial de LinkedIn para Advocacia, em que a gente está falando de networking estratégico. E aí, uma coisa importantíssima de você fazer
nesse momento que você vai interagir com as pessoas, é fazer isso com assertividade para economizar o seu tempo. Eu já dei aqui um monte de ideias e possibilidades, coisas que você pode fazer, interagir no comentário da postagem de alguém que gerou um monte de comentário, mandar uma mensagem, enfim, tem um monte de possibilidades de interação no LinkedIn. Já tiveram várias situações em que os advogados falam para mim, Marielle, eu acabo não interagindo porque eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Aí eu fico ali rolando, né, a tela do meu celular, procurando uma oportunidade. Aí às vezes eu vejo a oportunidade, mas eu não sei muito bem o que dizer. Aí eu travo, aí eu não faço nada. Aí quando eu vi, estou ali 15, 20, às vezes 30 minutos buscando alguma forma de interagir com estratégia no LinkedIn, mas não consegui porque eu não sei muito bem o que fazer, o que é melhor eu fazer. Então, vou te dar aqui algumas sugestões para você entrar no LinkedIn, fazer o que você tem que fazer e depois ir cuidar da sua vida, do seu trabalho, da sua vida pessoal, enfim, tá? Porque o LinkedIn é para isso, é para a gente extrair dali as oportunidades e nutrir, sim, as nossas relações, mas fazer isso com eficiência, tá? No método LinkedIn Law, a gente fala de 5 minutos por dia para você poder reforçar a sua reputação e a sua marca pessoal aí no LinkedIn. Como, né? Então, uma coisa que você pode fazer, um dia você pode entrar lá e comentar 2 postagens de pessoas estratégicas. Ou que vai aparecer no seu feed, ou que você vai buscar ali, né, na busca do LinkedIn, lembrou, enfim, teve contato, viu que essa pessoa publicou algum artigo, de repente ela publicou lá no LinkedIn também, enfim, né? Você vai encontrar postagens de 2 pessoas estratégicas, vai deixar um comentário relevante, gente. Nada de concordo, parabéns, muito bom o seu artigo, porque aí você está jogando seu tempo fora. Não está sendo contribuição relevante nem para aquela pessoa, nem para a rede, para as outras pessoas que vão acessar ali e vão ver o seu comentário. Então, olha para aquela publicação e pensa, se eu estivesse conversando com essa pessoa sobre isso, qual é o comentário que eu poderia fazer para adicionar aqui uma reflexão, uma informação, um contraponto também é válido, tá? A gente não tem que concordar com tudo no LinkedIn, você também pode trazer um outro ponto de vista, enfim, e vai fazer 2 comentários. Um dia você vai entrar, vai fazer isso e pronto, acabou, deu o seu check ali, tá pago do LinkedIn daquele dia. Aí no outro dia, você está mais corrido, não está com muito tempo de pensar em comentários, você vai entrar rapidinho e vai dar 5 likes. Vai escolher 5 publicações de 5 pessoas estratégicas também e vai deixar o like, curtir, pum, fechei o LinkedIn e fui embora fazer as minhas coisas, tá? E num outro dia, você vai fazer uma nova conexão no LinkedIn, vai entrar no LinkedIn, vai falar, puxa, acho que eu vou aproveitar para procurar aquela pessoa com quem eu conversei, alguém que apareceu aqui para mim no LinkedIn como sugestão e seria muito interessante eu ter essa pessoa na minha rede de conexão, vou lá pedir a conexão dela, mas não vai fazer isso só apertando o botãozinho azul. Vai lá no perfil dela, vai apertar o botãozinho conectar, vai abrir a possibilidade de você mandar uma mensagem personalizada e aí você vai dizer para ela por que você quer se conectar com ela. E aí aqui temos um exemplo de como você vai fazer isso, né? Opa, peraí. O exemplo é assim, ó. Acabou não entrando no exemplo, mas eu vou contar para vocês. Então, digamos que você viu a publicação de alguém, né? Alguém da sua rede curtiu uma publicação, aí apareceu para você o post de alguém que não é sua conexão ainda. E aí você fala, poxa, eu queria adicionar essa pessoa no meu LinkedIn. Vou lá no perfil dela e vou clicar no conectar. Aí vai aparecer aquela janelinha que você pode fazer uma mensagem personalizada. Aí você vai dizer assim, oi, fulano, tudo bem? Vi o seu post sobre o assunto tal, achei muito interessante, me trouxe uma reflexão, um insight bacana, ou eu estou acompanhando, estou estudando também esse assunto, né? Também acho que seria ótimo se a gente pudesse conectar aqui no LinkedIn para trocar informação, trocar ideia, trocar conhecimento sobre isso. Pronto, né? Uma mensagem de conexão com um contexto real. Ou você conheceu a pessoa em algum lugar, né? Foi apresentada a ela num evento, fez a reunião com a pessoa, enfim. Toda vez que você for mandar um pedido de conexão, envia junto uma mensagem dizendo o que te motivou, por que você quer se conectar com aquela pessoa. Isso é uma coisa que você vai fazer num outro dia, tá? E aí, se você seguir
esses 3 tópicos aqui, né? Cada dia você volta e faz um desses tópicos diferentes, você já começou aí a sua trajetória de networking estratégico melhor do que se você entrasse ali no LinkedIn e ficasse esperando aparecer alguma oportunidade de interação. É entrar no LinkedIn sabendo o que você vai fazer, né? Com objetividade e fazer essas interações com assertividade para economizar o seu tempo, tá? Porque, agora sim, o networking de verdade, não exige 2 horas por dia, né? Ele exige intenção e consistência. Não sou eu que estou dizendo essa frase, é Andy Fult, um outro grande especialista do LinkedIn, que fala justamente sobre isso, né? Como é que você vai abrir o seu aplicativo pensando exatamente o que você precisa fazer e vai fazer isso todos os dias. E aí você consegue fazer isso com assertividade, eficiência e usar o LinkedIn 5 minutos por dia para construir aí a sua imagem profissional como alguém útil, confiável e memorável no mercado jurídico. Tá? Já vou te dar aqui alguns exemplos de ações que levam 5 minutos por dia, como a gente faz no método LinkedIn Law, que eu aplico nos perfis para quem eu faço consultoria. A primeira coisa é compartilhar um post com um comentário seu, marcando o autor do post. Isso, gente, uma prática que, assim, eu vejo que está muito esquecida nas redes sociais, de uma maneira geral, né? E no LinkedIn também. Quem é mais antigo, como eu, e usava, por exemplo, o Facebook, era muito comum, né, na época que a gente praticamente só tinha o Facebook como rede social, embora o LinkedIn já esteja aí, ó, há bastante tempo, até antes do Facebook, mas não vamos entrar nessa disputa, tá? Mas o Facebook tinha, por exemplo, gerava esse hábito das pessoas compartilharem os posts umas das outras, né? E aí, enfim, com a descendência do Facebook, a ascendência do Instagram, em que a gente não tem muito essa possibilidade de compartilhar para todos, né? No Instagram a gente manda por inbox, né? No máximo compartilha nos stories. A gente foi perdendo o hábito de compartilhar o post das outras pessoas. Isso é uma coisa que no LinkedIn funciona tão bem. E às vezes é tão simples, né? Essa semana eu vi, até coloquei esse slide aqui, porque eu vi uma pessoa que é responsável por desenvolvimento de negócios de um escritório de advocacia, compartilhando o post de um consultor dessa área. Eu falei, olha aí que bacana, né? A pessoa que é autora do post se sente prestigiada, quem está compartilhando está levando para a sua rede um conteúdo que ele considera, né, de relevância, mas que traz informações, insights importantes, mas adiciona o seu comentário, traz o seu ponto de vista, né? Como se você customizasse aquele conteúdo que você está compartilhando para os interesses da sua rede. Por quê? Por exemplo, né, se vocês, sei lá, vão ver a postagem de alguém de uma área correlata. Se você é um profissional da área do direito do trabalho, aí viu a publicação de alguém de um tribunal do trabalho, né? Alguma coisa, uma atualização, uma regra nova, uma coisa importante. Aí você vai pegar aquela publicação da pessoa e vai compartilhar na sua rede. Provavelmente tem pessoas que não, por mais que tenham interesse naquele assunto, não tem aquele foco de abordagem que a pessoa trouxe, né? A pessoa do tribunal talvez vai trazer isso por um aspecto mais técnico. E o seu comentário pode contextualizar aquele aspecto técnico para os desafios, por exemplo, das empresas que você atende ou que você quer atender. Então, isso é compartilhar um post, adicionando um comentário. E aí é interessante você marcar o autor, porque a pessoa vai se sentir prestigiada, vai provavelmente comentar no seu post. E aí a gente já começa a entrar na seara do engajamento, que não é o nosso assunto aqui hoje, tá? Mas, gente, isso é uma ação que leva menos de 5 minutos, tá? Você vai ali, rolou o seu feed, viu um post interessante. Provavelmente, se você achou ele interessante, é porque ele já te trouxe alguma reflexão, algum insight, e o seu comentário é basicamente transmitir em palavras o insight e a reflexão que você trouxe, tá? Então, não demora tanto assim. Outra coisa que você pode fazer em 5 minutos, às vezes com menos de 5 minutos, é comentar com valor em um post estratégico, né? Às vezes
fazer um comentário mais estratégico, um comentário mais interessante em uma postagem, vai gastar o mesmo tempo de você dizer concordo em vários posts, sair rolando e fazer concordo, muito bom, vai te gastar o mesmo tempo se você escolher um post e falar, não, aqui eu vou fazer um comentário com mais valor, um comentário. E aí o comentário com mais valor, gente, não precisa ser assim um grande pensamento, não, sabe? Às vezes é o comentário de um tema que já está no seu dia a dia da advocacia, assim, você está lidando com aquele assunto todos os dias, né? Você tem muita informação sobre aquele assunto, e aí você lê o post de alguém e fala, interessante esse ponto. E além disso, e aí complementa, né? Olha, mas por outro lado, e aí você traz um contraponto, às vezes é uma frase, duas frases, que vai fazer com que o seu comentário tenha mais valor para o autor daquela publicação, para as pessoas que vão ver aquele post também, né? A gente tem uma característica no LinkedIn que o próprio LinkedIn chama de usuários silenciosos, né? Muita gente que vê as coisas que acontecem no LinkedIn, mas não interage. As pessoas têm uma trava. E quando você supera essa trava, você sai dessa multidão de usuários silenciosos e se destaca naturalmente, né? E vocês, com certeza, têm conhecimento, conteúdo para isso, né? É só realmente focar aí onde você quer compartilhar o seu conhecimento. Outra coisa, né, é enviar uma mensagem para agradecer ou elogiar um conteúdo relevante. Gente, isso é uma coisa tão simples, né? Uma gentileza tão simples de fazer, mas que às vezes te coloca num lugar de destaque para as pessoas, que às vezes, nessa linha dos usuários silenciosos, às vezes você está ali rolando o feed do LinkedIn, viu uma postagem de alguém que, poxa, te trouxe uma reflexão ou te trouxe uma informação que às vezes você precisava e nem sabia que precisava, né? Ou que foi útil para você de alguma forma, e a gente não tem o hábito de agradecer, de elogiar, de, enfim, complementar, né, aquele conteúdo, aquela informação, né? E para a pessoa que se deu o trabalho de fazer aquela publicação, e às vezes essa pessoa é o seu cliente, o seu potencial cliente, o seu parceiro estratégico, já passamos dessa fase de entender onde você vai fazer essas interações que a gente está propondo aqui, tá, gente? Então, vamos aplicar essas sugestões de interação nos perfis das pessoas certas para a sua rede estratégica, tá? Só para a gente retomar esse ponto. De toda forma, né? Às vezes você viu ali uma publicação de alguém e às vezes, olha só que louco, às vezes a gente encontra com a pessoa dias depois, né? Numa reunião online ou às vezes, enfim, encontra com a pessoa de alguma forma e aí você vai comentar, viu o seu post, muito legal, não sei o que, não sei o que. Por que a gente não faz isso ali dentro do LinkedIn, né? Para, enfim, aproveitar essa interação, criar esse engajamento, valorizar o conteúdo da pessoa e também destacar a sua imagem profissional. E às vezes, assim, de repente, um comentário que você não está muito confortável de fazer publicamente ali na publicação, você pode enviar uma mensagem, mas envia a mensagem pelo LinkedIn. Isso aconteceu comigo na semana passada, não foi pelo LinkedIn, poderia ter sido, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que custa bem menos de 5 minutos fazer isso. Olha só. Eu fiz uma publicação e aí a pessoa, que por acaso é uma pessoa que tem meu contato de WhatsApp, me mandou. Achei muito bom o seu post sobre primeiro a gente faz e depois a gente melhora. E aí eu agradeci e aí a pessoa falou, eu tô doida para turbinar meu LinkedIn, já tem uns 3 meses que eu fico pensando na minha marca pessoal e posts assim me animam. Aí depois eu fiquei tão, assim, lisonjeada com essa mensagem, né? Tão assim, já que eu acabei escrevendo muito mais que a pessoa. Se você olhar ali os horários, a pessoa me mandou essa mensagem 15h26. A segunda mensagem dela foi 15h28. O resto foi só eu falando. Para ela, essa interação custou exatos 2 minutos, que é o que poderia custar para você se você mandasse uma mensagem para alguém que fez uma publicação que te agradou, que te inspirou, que te trouxe uma informação. Agora, a minha recomendação é, por mais que você tenha o contato da pessoa no WhatsApp, faça isso no LinkedIn para você poder fazer o algoritmo funcionar a seu favor. Certo, pessoal? Então, recado dado, né? Conexões certas, interações estratégicas e humanidade nas interações. Vamos refletir no LinkedIn o estilo, o tipo de relacionamento que a gente tem com as pessoas no dia a dia, né? Usar o LinkedIn para realmente estabelecer esse networking estratégico. E aí
vou deixar para vocês mais uma frase aí de inspiração, né? Porque antes de te contratar, as pessoas precisam se lembrar de você. E ser lembrado exige proximidade. E é isso que o network no LinkedIn pode te oferecer, né? Essa proximidade que vai fazer com que as pessoas lembrem de vocês. E como talvez vocês estejam curiosos para saber qual foi a tal post que fez a pessoa me mandar essa mensagem, vou deixar ele aí para vocês acessarem se quiserem, tá? Aí eu trago, enfim, uma reflexão sobre você dar o primeiro passo, né? E aí acho que tem a ver também com a nossa conversa de hoje, né? De você não se limitar a ficar rolando a sua tela do celular, perdendo tempo enquanto você poderia estar gerando oportunidades. Esse post pode também te ajudar com isso. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse nosso encontro da série especial LinkedIn para Advocacia. Na próxima semana, nos vemos novamente, quarta-feira, às 9 da manhã, aqui no canal do LinkedIn Law no YouTube, no meu perfil no LinkedIn e no meu perfil no Instagram, @Mariellen Romero. Bom final de semana para todas e todas. Um abraço. Até a próxima.